dia, graça e paz. Amém. Tem alguém com sono aí? Não, né? Amém. Bem, eu queria só fazer mais uma oração nessa manhã. Queria que você se colocasse de pé nesse instante. Vocês oraram por mim, agora eu também quero orar por vocês e com vocês, para que o nosso coração esteja aberto para aquilo que o Senhor vai continuar ministrando nos nossos corações, amém? Levante as suas mãos para o Senhor, começa a agradecer o Senhor pela vida, agradecer a Ele pela bondade dEle, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. E lembre-se, nós estamos aqui nessa manhã porque Ele ressuscitou, porque o túmulo está vazio, porque o nosso Senhor, Ele vive, Ele reina, Jesus Cristo reina para sempre. Pai, o Senhor reina para sempre, Pai. O Senhor é exaltado, Deus, entre as nações, exaltado, Pai, nas nossas vidas, Pai. E nessa manhã, mais uma vez, Deus, queremos te colocar no lugar de honra, Senhor. Seja exaltado, Pai, seja adorado, em nome de Jesus, ó Pai. Continua, Senhor, ministrando a tua grandeza nos nossos corações, Pai, porque a cada dia que te conhecemos, ó Deus, somos tomados, ó Pai, pela tua glória, somos transformados, papai, por ti, Senhor. Pai, eu quero te agradecer pelos teus anjos que já estão aqui nesta manhã. Esse lugar, Deus, é como um pedaço dos céus, a embaixada, sim, do teu reino, Pai. E por isso, Senhor amado, fique à vontade em nosso meio, ministra na nossa vida, no nosso coração, Pai. Será que você pode agradecer ao Senhor por esses dias tão abençoados, tão cheios da presença e da glória e da unção do Pai? Comece a agradecer, palavras de gratidão. Pai, obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, desde a sexta-feira aqui nesta igreja. Obrigada, Senhor, pelos intercessores, pelos gideões, ó Pai, que o Senhor levantou nessa cidade, Pai. O primeiro pelotão, Deus, que faz parte do exército que sempre vence, Pai, em Ti nós sempre somos mais do que vencedores. Nada é maior do que o Teu poder, Senhor, ninguém é maior do que o Senhor, Pai, ninguém, nada se compara a Ti, não há nada, Deus, que se compare a Ti, Pai. Oh Senhor, agradecemos porque essa torre forte de oração tem sido estabelecida pelo Senhor aqui nessa igreja, Pai, e a tendência é só aumentar, a tendência, Pai, é só pessoas, ó Deus, se alistarem nesse exército, Pai, e te agradecemos por isso. Nessa manhã, Senhor, te entregamos toda a honra, toda a glória, Pai, todo o louvor, Senhor, e te agradecemos porque, embora sendo nós pequeninos, Pai, o Senhor nos escolhe, nos chama, o Senhor conta conosco, Senhor. Agradecemos a Ti, Tu és maravilhoso. Diga palavras, sabe, que exalta quem Ele é. Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és perfeito, Pai. Tu és misericordioso, bondoso, oh, cheio de bondade. Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és poderoso, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa nação, Pai. Te exaltamos, Senhor, te exaltamos, Pai. Prepara os nossos corações nessa manhã para receber um pouco mais da Tua palavra, da Tua porção, Pai. Em nome de Jesus, encerrando esse treinamento, ajuda-nos, ó Pai, a Te conhecer mais. Eis aqui a minha vida mais uma vez, Pai. Me disponho a Ti, Senhor, para ser bênção, Pai, para os meus irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco mais um pouco. Amém. Dê um abraço no seu irmão e libere uma palavra de bênção sobre a vida dele. Diga a ele, o Senhor falará conosco nessa manhã mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Quantos estão felizes por aquilo que o Senhor está fazendo? Ele está fazendo algo hoje, nas nossas vidas, em Ji-Paraná, nesta igreja, na nossa nação. A gente só precisa continuar reconhecendo
o mover do Senhor, percebendo aquilo que Ele está fazendo. Amém. Aleluia. Bom, eu quero encerrar para vocês hoje o treinamento, aprendendo a orar com a Bíblia. E certamente Deus fez muito, não é, nas nossas vidas. Como que Ele fez? Como que Ele renovou pessoas, reacendeu a chama que estava quase apagando. O Senhor foi lá e assoprou mais um pouco em seu coração. E hoje você está cheio da presença do Pai. Eu quero conversar com vocês nesta manhã acerca dos significados do símbolo do ministério. A gente não pôde trazer a bandeira, mas talvez você consegue ver aquele símbolo ali no canto, aquela tocha. Quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Por que esse símbolo? Primeiro, o nome Gideões 24 horas, Gideões da adoração, da oração ou missões, é baseado um pouco na história de Gideão. Quem foi Gideão? Eu quero que vocês abram a palavra comigo lá em Juízes, capítulo 6. A história de Gideão, de uma forma assim, mais intensa, está resumida no capítulo 6, 7 e 8. Então, eu tenho mais 2 para-casas para dar para vocês, ok? Vocês se comprometem em fazer? Ler capítulo 6, 7 e 8 de Gideão, de Juízes, sobre a história de Gideão. E sabe o livro Aprendendo a Orar com a Bíblia? Você está com ele aí? Então, esse livro é a continuidade do curso. Então, logo assim, essa semana priorize ler todo esse livro. Ele não é tão grosso, então você pode lê-lo todinho para você compreender outros aspectos da visão, do chamado para o qual Deus ele te convocou. Então, leia essa semana, coloque isso como prioridade, tá bom? Então, aqui, Juízes, capítulo 6. Vamos ler aqui a partir do versículo 11, que a gente não pode ler os 3 capítulos, né? O nosso tempo não deixa. Mas só para a gente achar esse homem de Deus aqui. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás. Fala essa palavra comigo. Abiesritra. Deixa uma dica aí de nome, hein? E Gideão. Esse era o nome de uma cidade de Ofra. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor, preste atenção, a palavra anjo está com letra maiúscula aí. Está na sua Bíblia assim? A letra A maiúscula? É porque esse anjo do Senhor era o próprio Deus, não era um anjo normal. Então era o próprio Deus. Aí a gente pode dizer, então o próprio Deus lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. A gente costuma dizer aqui que é uma tipificação da pessoa de Cristo apresentando-se no Antigo Testamento. Quando a gente estuda acerca da Trindade, acerca de cada uma das pessoas, a gente vai ver Jesus no Antigo Testamento em muitos momentos. Versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu, o menor da casa de meu pai. Vamos parar aqui no momento. A gente leu apenas um trecho onde Gideão estava ali trabalhando, malhando o trigo. O que é malhar o trigo? É bater, né? Não sei se vocês conhecem trigo, como que ele é feito. Então ele pegava os galhos e batia no lagar para soltar os grãos. Ele estava trabalhando. E aqui Deus ele vem de encontro com a vida dele no cenário a qual Israel estava, de sofrimento. Quem era Gideão então? Antes da gente falar dos símbolos, para a gente ver onde que encaixa o ministério 24 horas. O que estava acontecendo naquela época? Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, pecou.
Pecou como? Eles começaram a se voltar para outros deuses e Deus tinha dado uma ordem, olha, não adorem outros deuses, eu fiz vocês subir do Egito, sair do Egito, não se curvem a outros deuses. Então eles começaram a adorar deuses estranhos de outros povos, e a consequência foi que os midianitas e os amalequitas também começaram a oprimir Israel, começaram a oprimir o povo de Deus. Quem que eram os midianitas? Os midianitas, eles eram aqueles antigos nômades, aqueles povos, os beduínos, que chegavam com seus grandes camelos, e era muito numeroso o povo. Quando você lê os outros capítulos, a Bíblia fala que eles eram como gafanhotos. Então eles chegavam em Israel e eles derrubavam toda a lavoura de Israel, eles roubavam, eles saqueavam o povo, e o povo de Israel não conseguia prosperar, e isso ficou acontecendo durante 7 anos. Era um contexto de sofrimento. E aí a gente traz para os nossos dias. Nós estamos vivendo tempos onde a igreja do Senhor tem sido perseguida, algumas em muitos lugares. Essa perseguição é gerada realmente pela fidelidade do povo para com Deus, mas há também um contexto onde muitos de nós temos sido perseguidos ou sofrido por conta de pecados. Pecados que a gente comete, ou um pecado em coletividade. Como a pastora disse ontem, a questão do Brasil, por exemplo. O Brasil é da responsabilidade da igreja. Cada nação da terra é da responsabilidade da igreja do Senhor. Não é necessariamente de Brasília. Então, existe um pecado coletivo, um pecado de passividade, de não se voltar para Deus em santidade, em oração. A pastora mencionou ontem aqui a questão do divórcio, tantos pecados entrando na igreja, entrando no meio do povo de Deus, e aí as consequências começam a vir, assim como veio sobre o povo de Israel, toda essa perseguição, os midianitas oprimindo, então o povo não crescia, a colheita deles era roubada, o alimento era roubado, as necessidades eram saqueadas, aquilo que eles tinham para si. E aí a gente vai lendo todos esses capítulos, e até que enfim a Bíblia fala lá no capítulo 7 que o povo, ele então ora, o povo diante da opressão, o povo começa a orar, a clamar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, faz alguma coisa. Eles começam a clamar o Senhor. Como que aconteceu lá no Egito? Israel ficou cativo por 400 anos lá, e a Bíblia fala lá em Êxodo 3, Deus dizendo, eu ouvi o clamor do povo, então eu vim e disse para Moisés, eu vou te enviar para libertar o povo. Deus, ele intervém, ele responde ao clamor, especialmente quando há um clamor de arrependimento, de busca. E o povo aqui, nesse contexto de Gideão, o povo ele clama a Deus, e imediatamente Deus envia um profeta. Vocês vão ler em casa os outros capítulos. Deus envia um profeta para falar com eles, para falar, olha, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Vocês estão vivendo essa situação e passando esse sofrimento porque vocês não se voltaram para mim, vocês me deixaram, vocês passaram a cultuar a outros deuses, vocês me abandonaram. Como está escrito lá em Jeremias, que Deus disse assim, olha, que mal vocês acharam em mim? Que culpa eu tenho para vocês me deixarem, para vocês deixarem a fonte de águas vivas e me trocar por cisternas que nem retêm água? Né? Em outras palavras, estavam me trocando por deuses que não podem dar nada. E a gente, eu costumo dizer assim, que nós como cristãos, a gente não precisa de imagens para adorar. A gente não precisa se voltar, né? Antigamente o povo fazia isso, se voltava para outros ídolos feitos com mãos humanas. Hoje, a gente acaba idolatrando, tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é idolatria. Um relacionamento de amizade pode ser uma idolatria. Filhos pode ser idolatria. Tudo aquilo que te rouba de Deus, que você coloca no lugar de Deus e que o seu amor é muito maior por aquilo, é idolatria. São deuses que a gente inventa para nós mesmos. Redes sociais pode ser idolatria. Tudo aquilo que chama a sua atenção de uma maneira demasiada. Eu digo demasiada, isso se torna idolatria. Você quer saber se você está idolatrando algo? É só você analisar nos seus pensamentos quais são as primeiras coisas que vêm à sua mente quando você acorda.
A profissão pode ser idolatria, tantas outras coisas. E aí Deus, ele chama a atenção. E isso está acontecendo porque é uma consequência. Lá em Jonas, a Bíblia fala que aqueles que se apegam a ídolos afastam de si a misericórdia. Olha que coisa séria. Quer dizer então que se eu crio um Deus para mim, se eu me apego à idolatria, eu estou afastando a misericórdia de Deus da minha vida. Eu estou falando, eu não quero a graça, a misericórdia do Senhor, e as consequências, consequentemente, elas vêm. E aí Deus, após o clamor do povo, Deus, ele envia esse profeta para fazer lembrado o povo que eles precisavam de se arrepender. E o que acontece no versículo 11, que nós lemos aqui? Volte aqui comigo, Juízes 11. O Senhor, então, ele se achega até Gideão, ali debaixo do carvalho, para conversar com Gideão, aquele encontro. E é tão tremendo que Deus, ele chega, pensa numa pessoa mais improvável. Gideão, ele não era uma pessoa influente, ele nunca tinha sido uma pessoa influente no meio do povo. E Deus, ele chega diante de alguém que estava trabalhando, ele estava ali malhando trigo. O que isso nos ensina? Deus, ele queria fazer algo muito grande para o povo de Israel. Deus queria trazer o livramento. Só que ele precisava de um disponível para usar. Mas Deus, ele só chama gente ocupada. Talvez quando você veio para cá na sexta-feira e falou, eu não sei se eu vou envolver com a torre de oração, eu tenho tantas coisas para fazer. É por isso que Deus está te chamando, porque você é bom de serviço. Deus, ele não chama pessoas desocupadas. Vocês viram a história da pastora Ângela e do pastor Paulo. Estavam trabalhando na odontologia, na medicina, e Deus chamou. Eu tive a minha profissão, Deus me chamou, tive que deixar para trás, né? Talvez você não vai precisar deixar para trás o que você está fazendo, mas vai ser uma atividade a mais que Deus está te dando, mais uma missão, e aí você consegue cumprir. É claro que tudo às vezes vai tomando uma proporção que você vai ter que escolher uma coisa ou outra, mas enfim, o que Deus quer nos ensinar aqui com a história de Gideão é que ele só chama pessoas ocupadas. Deus, ele não está interessado em contar com pessoas ociosas e preguiçosas, porque são pessoas descomprometidas. Então eu quero dar os meus parabéns para vocês também, porque vocês são trabalhadores. Vocês estavam provavelmente fazendo outras coisas, e o Senhor chamou. Deus, ele te encontrou assim como encontrou Gideão. E a primeira coisa que Deus, ele fala com Gideão é: o Senhor é contigo, homem valente. Por que Deus, ele falou isso com Gideão? Quando a gente lê os outros versículos, a gente vai notar que Gideão, ele tinha uma mente de miséria, ele se achava um nada, ele tinha uma mente de coitado, complexos de inferioridade, porque ele começa a dar desculpas para Deus. Mas Senhor, como que o Senhor vai me usar? Eu sou o menor da minha família, eu sou mais pobre daqui de Israel, quem sou eu? Ei, eu creio que hoje você já está entendendo, né? Deus, ele te chama homem valente do Senhor, mulher valente. O Senhor, ele nos chama para livrar Ji-Paraná, para livrar o Brasil das mãos dos nossos inimigos espirituais. E ele está te chamando: o Senhor é contigo, mulher forte e valente, homem forte e valente, o Senhor é contigo. Deus, ele precisava chegar com essa palavra de encorajamento para sarar Gideão, porque ele pensava que o contexto dele, o contexto familiar dele, iria definir para onde ele iria definir o propósito dele. Ei, aqui, Gideões da oração, intercessores, já te chama assim, pelotão do Senhor, olha aqui para mim. O seu contexto, de onde você veio, o seu ambiente familiar, de onde você saiu, não pode definir para onde você vai. Deus, ele já definiu isso, a forma como Deus vai usar você nessa terra, e tudo começando com a oração. Eu creio que aqui tem missionários, tem pastores, profetas, evangelistas. Cadê eles? Eu creio que aqui tem. Mas você aprendeu que tudo começa com oração no reino de Deus. Para você ir para outra nação, para você ser usado por Deus da forma que for,
Tudo no reino de Deus começa com oração. Nada pode começar sem intercessão, sem oração. Porque é no mundo espiritual que a gente conquista primeiro territórios. É no mundo espiritual que primeiro a gente liberta pessoas da opressão. Assim como Deus estava chamando Gideão para libertar o povo de Israel da opressão. Aí ele vem com as desculpas. Gente, quando Deus te chamar, não dá desculpa para ele, não. Você sempre vai perder. Moisés falou, Deus, eu sou pesado de língua, como que eu vou fazer? Eu vou te usar. Aí Jeremias, Senhor, eu sou criança, eu sou pequeno, e Deus falou, olha, não fale que você é menino, porque tudo que eu colocar na sua boca, eu ponho as minhas palavras na sua boca, e aonde eu enviar você, você vai, e o que eu falar para você falar, você vai falar. É o Senhor que faz em você. E Gideão, ele tinha esses complexos, quem sou eu? Ele era, humanamente falando, um ninguém. Mas o Senhor mostrou para ele a realidade espiritual dele, de quem ele é em Deus. Homem, forte e valente. O Senhor, ele nos chama assim. Meus filhos, fortes e valentes. E como eu disse ontem, ele nos convida para participar com ele daquilo que ele está fazendo na terra. Você viu o vídeo na sexta-feira, né? Até onde as nossas orações elas podem chegar, não há limites para a oração, para a intercessão. Mas Gideão, mesmo assim, ele continuou naquela conversa com Deus e pediu sinais para o Senhor. Será que Deus está comigo mesmo? Será que é Ele? Eu creio que talvez você chegou aqui na sexta-feira ou no sábado e falou, ai Deus, confirma se é isso mesmo. Confirma, dá um sinal. Deus confirmou, né? Vocês estão aqui? Vocês confirmou, aleluia. E aí ele pede o sinal para Deus. Senhor, eu vou colocar uma lã mesmo ali, e eu vou deixar de madrugada. Se aquela lã molhar e em volta dela estiver seco, eu vou saber que é o Senhor falando. Não tem como o orvalho vir sobre uma lã e molhar só a lã e não molhar todo ao redor, não é verdade? A gente já viu quando a gente sai de madrugada, aquele orvalho, aquela água neblina. E isso aconteceu. E aí ele viu, depois ele falou, não, eu quero mais um sinal. Agora eu quero que venha o orvalho, mas molhe ao redor e a lã fique seca. Impossível! Mas mesmo assim, Deus deu o sinal para Gideão e ele entendeu. Ele entendeu que o Senhor estava com ele. E depois ele ofereceu um sacrifício para Deus. E aí, aquele anjo que ele achava que era um anjo, né? A Bíblia fala isso. Quando ele oferece um sacrifício para Deus, ele aceita o sacrifício de Gideão, consome, manda fogo do céu e consome o sacrifício. E aí ele entendeu, opa, aquele era Deus. E a Bíblia fala que ele ficou tomado de temor, porque viu que o próprio Deus estava falando com ele, assim como tem falado com você nesses dias. Se prepara, eu creio que é um novo tempo para essa cidade, para cada um de vocês. Eu creio que é um tempo que Deus está alinhando vocês para essa estação que estamos vivendo, esses dias que precedem a vinda de Jesus. Deus está te equipando. E aí, só que quando a gente continua lendo a história de Gideão, Deus ainda não começou a usar Gideão. Ele ainda não começou a trazer a plenitude daquilo que Deus falou que iria fazer através dele. A Bíblia conta que Deus, ele deu uma ordem para Gideão derrubar os postes ídolos da casa dele, se posicionar com Deus. O problema era a idolatria, não era? O pecado ali. Só que Gideão, antes dele ser usado por Deus, ele precisou limpar a vida dele, ele precisou limpar a casa dele. Então a Bíblia conta que de madrugada ele convocou 10 homens para estar com ele, derrubar o poste ídolo da deusa Aserá e o altar de Baal, para derrubar esses altares. Ele, na ousadia, aquele menino, aquele rapaz, ele foi de madrugada porque ele corria um grande risco de ser visto de dia e talvez ser perseguido pelo povo. E a história conta que assim ele fez. Primeiro ele teve que se posicionar. Para a gente ser um Gideão que vai derrubar e vencer em nome de Jesus os nossos inimigos, a gente precisa tirar os altares de idolatria da nossa vida. Talvez você é viciado em filmes, idolatria. Talvez você é viciado em comer, glutonaria é pecado. E Deus, ele nos chama para fazer uma limpeza, porque Deus, ele não tem como ele nos usar de uma maneira poderosa e plena,
se a gente tem altares de idolatria. E ele sempre vai mostrar, vai falar, olha, renuncia a isso, abre mão disso, abre mão daquilo, porque isso é pedra para a sua vida. E assim Gideão, ele se posicionou, mas no outro dia viram aqueles altares caídos na cidade, na casa dele. Quem fez isso? Quem que fez isso? Então souberam que foi Gideão, chamaram o pai dele para disciplinar, em outras palavras, e o pai dele falou, não, que Baal se vire, que Baal se defenda. Se Baal é Deus mesmo, que ele se defenda, por Gideão ter derrubado esses altares como uma blasfêmia, né? E então deram o nome de Gideão de Jerubaal, que significa que Baal se vire, que Baal se defenda. Quando você se posiciona e derruba os altares, qualquer altar de idolatria na sua vida, e se coloca também pela sua cidade, fazendo atos proféticos, derrubando altares espirituais que foram erguidos aqui nessa cidade. Quando você se levanta para isso no mundo espiritual, você é reconhecido como aquele que confronta-se um inimigo, mas em nome do Senhor. E aí o mundo espiritual pode te chamar de Jerubaal, que Baal se vire, que os espíritos malignos se virem. Só que eles não têm como se defender, porque a Bíblia fala que maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Porque o sangue de Jesus vem sobre você. Sabe por que algumas pessoas não querem se envolver com intercessão? Você já ouviu falar numa coisa chamada retaliação? Já? Quem já ouviu falar? Então, gente, retaliação é uma mentira de Satanás, que Satanás colocou na igreja para impedir a igreja de orar. Porque ele sabe que quando a igreja se levanta para orar, marchando, ocupando territórios para o Senhor, ele não tem como resistir. Os planos dele são destruídos. Eu vou te falar para você porque que retaliação é uma mentira do diabo. Eu queria chamar aqui 2 voluntários, um homem e uma mulher. Vem aqui, por favor. 2 corajosos. Cadê? Uma valente do Senhor e um valente. Sobe aqui. Isso. Aê! Ficar daqui para todo mundo ver. Meu irmão, fica aqui, de frente assim para mim. Qual que é o seu nome? Ismael. Ismael. Aqui, minha irmã. Qual que é o seu nome? Elane. Elane, fica aqui, por gentileza. Porque a gente vai colocar por terra, se tinha alguém aqui que acreditava em retaliação, eu tenho que andar em santidade para não tomar... Não é isso. A gente já soube o que é santidade ontem, amém? A gente já soube disso. Claro, existe uma batalha espiritual na oração. Há uma batalha. O que as pessoas confundem com retaliação, sabe o que é? Consequência de pecado delas. Pecou, vem consequência. Aí a pessoa chama de retaliação, porque ela está envolvida ou na intercessão ou no ministério. A outra coisa que as pessoas confundem é problemas da vida. Gente, a gente sempre vai ter situações e problemas na vida, quer você esteja na intercessão ou não. E eles podem aumentar, um dia aumenta, outro dia diminui, e assim vai. Aí as pessoas chamam de retaliação. Eu estou passando por isso tudo porque eu estou orando, estou intercedendo. Não. Jesus falou, no mundo tereis aflições de qualquer tipo. E uma outra coisa que as pessoas confundem com retaliação é transferência espiritual. O que é isso? Às vezes a pessoa... ou ela não está com o emocional bem e absorve aquilo que ela está intercedendo. Então, isso é emoção. É outra coisa, ela começa a se sentir mal. Ou, no meio de uma batalha, ela se identifica com a situação e, às vezes, Deus permite ela sentir e ver algumas coisas para que ela ore de uma maneira eficaz, mas isso não é retaliação. Isso é identificação, é outra coisa. Porque depois que você intercede, aquilo passa, aquela identificação. E aí, por que a retaliação então é falsa? Se eu orar, se eu me envolver, o diabo vai me perseguir, vai acontecer isso e aquilo. Gente, o diabo ele tenta te matar todo dia. Na hora que você levanta daquela cama, ele fica te mirando, mas quando ele vê o sangue de Jesus na sua vida, ele não pode. Você sabia que Satanás ele trama todos os dias algo contra você? Você sabia disso? Você tem todo dia. Só que os anjos do Senhor, eles batalham pela sua vida. O próprio Deus é o seu escudo, ele te livra. E aí as pessoas, vão dar um exemplo aqui. O Ismael é Deus. Aleluia. Vamos dar um exemplo. Perdão? Elane, ela é uma nação vamos colocar uma nação a ser alcançada, que a gente precisa interceder muito
muito mesmo, e é uma nação que está em pecado. Vamos colocar a Indonésia, pecado lá de idolatria com Alá, muçulmano, islamismo. Mas a Bíblia conta que Deus, Ele é juiz também, Ele faz justiça. E todo pecado precisa de punição, todo pecado requer juízo. Nenhum pecado fica sem juízo, sabia? Ai, mas os meus pecados que eu cometi ontem pedi perdão. Teve juízo em Jesus. Jesus, Ele foi punido em nosso lugar. Então, todo pecado recebe punição. Tem gente que acha que Deus, Ele não traz mais juízo nos nossos dias. Ele traz sim, mas sempre antes de Deus trazer o juízo sobre a terra ou sobre um determinado povo ou nação, Ele levanta intercessores. Sempre, você vai ver isso na Bíblia. Deus levanta intercessores. E Ele está te levantando aqui. Porque Ele não... E por que Deus... ok, Deus é juiz. Ele precisa fazer justiça. Por que Ele precisa levantar intercessores para que Ele não faça esse juízo, para que Ele não traga esse juízo? Por quê? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. A vontade de Deus não é trazer esse juízo, Ele quer estender misericórdia, porque a Bíblia fala lá no Salmo 103, que Ele é cheio de misericórdia, rico em compaixão. A vontade dele não é destruir a Indonésia, ele quer que a Indonésia se arrependa. Mas ele levanta intercessores para que esses representantes de Deus tragam o céu sobre a Indonésia, envie missionários para a Indonésia para pregar o Evangelho. Mas se não tem intercessor, aí ele vai ter que levar aquela nação ao arrependimento através do juízo. Ezequiel 22:30, anote essa referência. Deus, Ele fala assim, busquei entre eles, busquei na terra, um homem, uma pessoa, alguém que se colocasse perante mim a favor deste povo, para que eu não o viesse e destruísse, mas ninguém achei. Deus, Ele procurando alguém para estender misericórdia através dessa pessoa. Ele está procurando, será que Ele já encontrou alguém aqui que se coloque perante Ele a favor do Brasil, das nações? Amém. Porque Ele quer que a misericórdia dEle triunfe sobre o juízo. E o que acontece então? Fica assim, Ismael, por favor. Aponta assim para ela. Como se você tivesse que lançar o juízo. Deus, Ele está para lançar o juízo, mas Ele está assim, eu estou procurando alguém para se colocar diante de mim, para interceder pela Indonésia. Será que eu estou achando alguém para não ter que lançar juízo, para não ter que estender a minha justiça de uma forma rígida sobre a Indonésia? E aí eu me coloco diante dele, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Interceder, se colocar entre duas partes a favor de alguém. Quando você se coloca em intercessão, o que vai acontecer? Eu começo a orar, Senhor, tem misericórdia da Indonésia, Pai, dá chance, Senhor, em nome de Jesus, envia missionários para a Indonésia, que esse povo se converta, Pai, se apresente a eles, ó Deus, eu começo a interceder e a pedir perdão pelos pecados da Indonésia. Continua assim. O que vai acontecer com o juízo? Aí vem a retaliação. Eu vou tomar a retaliação, o juízo que iria vir sobre... A Indonésia vai vir sobre mim, né? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar para mim e vai falar, achei alguém que se colocou diante de mim em favor da Indonésia. Então, o que acontece com o juízo? É quebrado pela misericórdia. Deus, Ele olha para mim, Ele vê o sangue de Jesus na minha vida e fala, essa é minha filha, o sangue do meu filho Jesus está sobre ela, então a mesma misericórdia que está sobre a Ana Kelly, eu vou estender sobre a Indonésia mais uma vez. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigada, irmãos, Deus abençoe. Entenderam agora? Clareou? Aleluia! Ficou claro? O sangue de Jesus está sobre a sua vida. E você aprendeu ontem que você é filho do Pai. Você é filho, Ele olha para você. Ele fala, não, eu quero que a Indonésia sejam seus irmãos também. Porque a Bíblia conta que é da vontade de Deus salvar a todos. Deus, Ele não quer que nenhum se perca. A gente sabe que nem todos serão salvos. Porque existe uma escolha, decisão. Mas é da vontade do Senhor que todos sejam salvos. Amém, aleluia. Então, continuando aqui na história de Gideão, Deus, Ele
depois de provar Gideão, depois de Gideão se tirar toda idolatria da sua casa ali de Israel, Deus ele então manda Gideão convocar um exército para combater os midianitas. Os midianitas, gente, eram cerca de 135 mil soldados, esses midianitas. Gideão convoca o povo de Israel, vem 32 mil apenas. 32 mil para derrotar 135 mil. Só que Deus falou assim: não, Gideão, é muita gente. Se eu usar vocês, aí vocês vão achar que foi o próprio braço de vocês, vocês vão ficar soberbo. Se eu fazer assim de uma forma muito lógica, deixar você com esses 32 mil, vocês vão acabar vencendo e vão se achar demais. Eu não quero isso, eu quero o meu nome ser glorificado em vocês. Aí Deus fala assim: faz o seguinte, Gideão, fala assim, aqueles que são medrosos, voltem para casa. Sabe quantos medrosos voltaram para casa? 22 mil voltaram para casa. Aprenda, se você quer viver coisas grandes com Deus, o Senhor ele quer de você grande coragem, que vem de uma grande confiança nele. Deus não é chegado a usar medrosos, não. Ele quer usar pessoas corajosas nele. E a coragem em Deus vem pela confiança, saber que se Deus está com você, você enche o seu pulmão de ar e vai para cima. E aí 22 mil voltaram para casa. Ficaram 10 mil e Deus falou: não, mas ainda é muita gente. Que isso, Deus? 10 mil contra 135 mil? Deus falou: é muita gente ainda. Gideão, faz o seguinte, vai ali no rio, leva eles para tomar água. E aí você vai observar aqueles que levar a mão na boca e beber água como um cão que lambe a boca, você separa. E aqueles que já colocarem a cara, a boca na água, você separa do outro lado. E aí a Bíblia conta que apenas dos 10 mil, 300 homens foram aqueles que levaram a água na boca. Apenas 300. E por que Deus falou como cão? Porque cão tem algumas características, qualidades. Cão é leal, é fiel ao dono. Pastora Ângela costuma dizer que, uma verdade que a gente sabe, o cão, quem tem cachorro aqui em casa? Quando você chega em casa, como ele fica? Balançando o rabinho, fica doido. Ele se alegra com a chegada do dono, né? E o cão, ele é leal. Aprendi com a pastora Ângela que Caleb significa cão. Cão é Caleb. E ele é fiel, e aí Deus ele traz isso, aqueles que forem como cão. E se o cão ele alegra com a chegada do seu dono, Jesus, nosso dono, está voltando. Por isso nós nos alegramos. E então Gideão separou os 300. Separou os 300 ali. Porque não basta apenas ser corajosos. 10 mil que ficaram eram corajosos, mas eles eram desatentos. Os outros 9.700 eram desatentos. Se você quiser ver coisas grandes com o Senhor, como Gideão forte em Deus, você precisa ser corajoso no Senhor e precisa ser atento, tomando água, suprindo as suas necessidades, mas de olho, orando e vigiando, entendeu? Orando e vigiando. E a estratégia do Senhor, qual foi então a estratégia de guerra? E aqui a gente entra nos símbolos do ministério. Passa o próximo slide, por favor. Qual que era a estratégia? Deus falou assim: pega esses 300, separe 3 pelotões de 100, 3 grupos, 3 companhias. E para cada companhia você vai colocar para um grupo trombetas nas mãos, no outro cântaros quebrados, cântaros, vasos de barro, quebrado, e tochas acesa neles, dentro desse cântaro. E essa foi a estratégia do Senhor. Vocês vão fazer isso, você vai fazer e gritar: espada pelo Senhor e por Gideão. Porque se não tiver com o Senhor, não tem como levantar a espada por Gideão, tem que ser pelo Senhor. Agora pensa comigo, eram 135 mil contra 300 apenas.
É algo muito ilógico, porque a nossa fé, ela não tem lógica, ela tem confiança em Deus naquilo que parece ser loucura. Às vezes Deus, ele vai te dar direções até para interceder por algo ou por alguém e parece ser loucura aos seus olhos. Mas Deus, ele só precisa da sua obediência, porque a sabedoria de Deus, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana, do que a lógica humana. E aí pensa comigo, 300 soldados, seriam 450 inimigos para cada soldado. Como que um soldado vai derrotar 450 espadadas lá? E Deus falou, não, vocês não vão precisar fazer isso. A estratégia é diferente. Gente, pensa aqui comigo. Eu não sei se você já leu toda essa história antes, mas isso era uma loucura. Como que o povo iria derrotar 135 mil soldados com cântaro quebrado? Eu nunca vi um exército usar cântaro quebrado. Tocha dentro do cântaro. Como assim? Mas o Senhor estava ensinando algo para eles que não seria na força deles, seria na força do Senhor, porque humanamente eram 300 homens, e é assim que acontece quando a gente chama para interceder, né? Vem poucos. Vocês são como aqueles 300, poucos, atentos e corajosos no Senhor. Infelizmente, é para mostrar mesmo que é Deus que faz as coisas. Seria na força dele. Só que tem o seguinte, existe um detalhe. Assim como Eliseu falou com o servo dele, que aqueles que estão com a gente são muito mais numerosos do que aqueles que são visíveis, do que aqueles que vêm contra nós. Ou seja, eram 300 soldados, 300 guerreiros, mas no mundo espiritual Deus tinha liberado comitivas, legião de anjos para batalhar por eles. O intercessor tem essa vida, sabe? Você parece que está intercedendo, orando sozinho. Só que existe um exército de anjos que Deus está mandando. Vai que eles estão orando. Vai, e são mais numerosos do que você pode contar. Esse é o segredo de Deus. E aí ele fala sobre o primeiro, o cântaro quebrado. Por que o cântaro quebrado? O que simboliza o cântaro quebrado? O coração quebrantado. Era exatamente isso que Deus queria trazer. A Bíblia fala que nós somos como vaso nas mãos do Senhor. Barros moldados em vaso. A Bíblia diz que temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Você é como um vaso de barro que contém o tesouro do Senhor. Se a gente pensar um vaso de barro, é algo simples. Você é um ser humano simples, você veio do pó da terra. Por isso que ele te chama de barro, de vaso. E aí você é alguém simples, mas o que te torna valoroso, valioso, precioso, é o tesouro que você carrega dentro de você. É esse tesouro, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o intercessor, o Gideão da oração, ele precisa ser alguém que tem um coração quebrantado, um coração rasgado diante do Senhor, alguém que sempre está dependendo de Deus, alguém que é muito amigo de Deus, que não dá um passo sem a presença dEle. Você não pode ser um intercessor arrogante. Senhor, então, olha, eu dou dízimo, dou oferta, então faça isso. Né? Muita gente acaba caindo nessa contradição. Mas o Senhor, Ele quer corações quebrantados. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Deus, Ele não despreza. E a Bíblia também diz que Ele ouve o clamor daquele que tem o coração quebrantado. Ele ouve o clamor do quebrantado. Aquele que mesmo que tenha motivos humanos para se gloriar ou se vangloriar na vida, é alguém que o tempo todo está se despindo de qualquer sujeira de orgulho, de arrogância. É alguém que clama pelo Senhor e fala, Senhor, se a Tua presença não estiver comigo, não vai ser, não vai ter como. Quantos estão entendendo? Tem esse coração, sabe? Uma oração que você tem que fazer todos os dias é pedir ao Senhor, Senhor, me ensine a ser humilde. O que é humildade? Humildade não é andar com roupa velha, não. Isso é pobreza, miséria. Isso é outra coisa. Não é andar com roupa rasgada, se bem que a minha está rasgada, né? Mas enfim, vocês estão brincando um pouquinho.
Mas não é questão de, sabe, de miséria, de ter uma casa ali, tá caindo aos pedaços e tudo, e falar, não, Deus quer a minha vida assim. Não é isso que é humildade. Porque às vezes a pessoa, ela é pobre financeiramente, ela, sabe, ela não tem riquezas financeiras, mas é a pessoa mais orgulhosa da terra. A pessoa arrogante. Mas às vezes também, por outro lado, uma pessoa, ela é rica em questões materiais e ela é uma pessoa humilde, quebrantada, está entendendo? Humildade, o que é humildade? Humildade é ao contrário de orgulho e arrogância. Humildade é você reconhecer o poder de Deus na sua vida, que tudo que você tem, tudo que você é não vem de você mesmo. Humildade é você ser despido de orgulho. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E a estratégia seria isso. Deus falou com eles, quebrem todos vocês juntos, quebrem o cântaro. Imagina aquele barulho, pá, 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 quebrando os cântaros. Deus estava dizendo, antes de você obter vitória comigo ou em mim, quebrante-se. Quebrante-se, se limpe e peça para mim todos os dias, Senhor, me ensina a ser humilde. A oração, ela envolve quebrantamento. A Bíblia fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele concede graça aos humildes. O que é resistir? Você chega diante do Senhor para orar ou adorar, mas o orgulho está tão grande que Deus está assim, está com a mão no peito, não dá. Porque o próprio Deus, ele com toda a sua glória e grandeza, ele é um Deus humilde. Deus, imagina, ele é humilde. E ele resiste, que ele não dá conta, sabe? Mas aos humildes ele concede graça. Quando você reconhece que você depende do Senhor para tudo na sua vida, Ele te dá graça para viver aquilo que você precisa viver. Ele te concede graça. E o cântaro, o vaso, ele fala desse coração quebrantado. Né? Como está em Gálatas 2:22, num momento, num tempo, num nível que você chega na sua vida e fala, quem está vivendo em mim não é mais eu, mas é Cristo. Quando você entende que viver a sua vida por você mesmo não compensa, não vale a pena mais viver a vida de Cristo em você. Isso sim traz compensação eterna. O próximo então, a próxima estratégia, a tocha acesa, dentro desse cântaro. Por que a tocha acesa? Pode completar o slide, por favor. A tocha acesa representa o Espírito Santo. A pessoa, uma vez quebrantada e humilde, consequentemente ela vai ser cheia do Espírito Santo, porque Deus, ele enche, a Bíblia fala que Deus, ele adorna os humildes com a presença dele. Ele adorna, ele reveste. E um intercessor, um cristão, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Amados, deixa eu te falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É da sua responsabilidade manter o fogo da presença de Deus acesa na sua vida. Eu estou frio espiritualmente, Ana. Culpa sua. Você que mantém. A Bíblia fala para todos os dias você se apresentar diante de Deus como sacrifício santo e vivo, que é o culto agradável ao Senhor. E quando você se apresenta como sacrifício, o que vem sobre o sacrifício? Fogo. Sem sacrifício não há fogo de Deus. É você todos os dias se entregar, se apresentar tudo que você tem, tudo que você é ao Senhor. E então esse vaso comporta a presença de Deus. O fogo do Espírito Santo deve arder todos os dias em você. E você é responsável por manter a chama acesa, porque o Espírito Santo já está disponível, mas agora é você, sabe, é possível viver uma vida diária no fogo de Deus, porque quanto mais você está no fogo de Deus, mais você é santificado, mais você é purificado. Há pessoas que querem o fogo de Deus, mas não querem a santidade. Gente, sem santidade não há fogo. E sem fogo não há santidade. O fogo de Deus e a santidade são duas coisas inseparáveis. E esse fogo deve queimar em você. Como o versículo, da torre fala, e o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Só que a Bíblia conta que não era Deus que estava mantendo o fogo lá em Levítico. Deus estava dando ordem, olha, todos os dias vocês vão trazer a lenha, vão trazer o sacrifício, e numa versão em inglês, diz assim, o fogo deve
permanecer aceso no altar, e ninguém deve apagar esse fogo. Ou seja, cada dia que você está alimentando esse fogo permanece aceso na sua vida, no altar seu com o Senhor. E a outra estratégia é levantar a espada. Aprendemos ontem que a espada é a palavra do Senhor. Jesus é o verbo, a espada. Você não pode, queridos, aprendam uma coisa. Vocês podem fazer tudo lícito na sua vida, mas desde que Deus seja prioridade. Desde que Deus seja prioridade. E o segundo ensino, jamais desvincule. Um dia Deus me falou isso quando eu estava trabalhando num projeto. Deus falou assim comigo: filha, jamais desvincule os seus projetos e os seus sonhos da oração e da palavra. A palavra é a espada, é com isso que você vence. E por último, a trombeta. A trombeta fala de convocação. Ali pro exército de Gideão derrotar os amalequitas, eles também tinham que tocar a trombeta. Imagina que, fiquem aqui, imagina que 300 soldados ao redor do exército inimigo, quebrando os cântaros todos juntos, com fogo, depois levantando fogo e com a espada e gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. A Bíblia conta que os amalequitas ficaram doidos, loucos. Eles começaram a correr de um lado para o outro desesperado, achando que era um numeroso exército maior do que eles, e eles se mataram e se atacaram e fugiram, até que no final eles conseguiram pegar o líder dos midianitas e o mataram. Deus concedeu a vitória para Israel por meio de uma estratégia louca, mas uma estratégia poderosa. Quando você adora Deus, declara a palavra, ora e se enche do Espírito Santo, Deus, ele confunde os seus inimigos e eles começam a entrar em confusão entre si, e então os planos deles são aniquilados. É assim que você faz. Oh, aleluia. É assim que você faz. Se você luta com as suas armas carnais, o que é arma carnal? Aconteceu alguma coisa lá no seu trabalho. Não, eu vou tirar satisfação com aquela pessoa, não levo desaforo para casa. Não, vou fazer isso, está me perseguindo. Isso é arma carnal. A arma espiritual é mais poderosa. É você orar, é declarar palavras de bênçãos e ver Deus mudando todo o contexto da sua vida, da sua nação, da nossa cidade, do nosso país. Oh, não desvincule essas armas da sua vida. E então, a trombeta, ela fala sobre essa convocação. Quando você ora, você está tocando a trombeta para os céus. E os céus ouvem, os anjos vêm batalhar ao seu favor. E também, quando você ora, quando você é um ativo representante de Deus nessa terra, você também toca a trombeta para que outros se alistem com você nesse exército. Nós estamos aqui nesses dias tocando a trombeta, e vocês escutaram a trombeta. Vocês ouviram. E os anjos do Senhor estão vindo. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos assim para ver, sabe, o tanto de anjos que estão aqui, sabe, que estão, a movimentação no mundo espiritual. O mundo espiritual não para. A gente dorme à noite, acorda, mas o mundo espiritual não dorme, não para. Sabe, existem lutas sendo travadas pela sua vida, vitórias a serem disponíveis para você. E aqui então a gente entra nos 7 alvos de oração, né? De uma forma resumida você vai ver, por isso que eu quero que vocês leiam o livro, porque vocês vão ver ali detalhadamente outros versículos que terão lá, para você orar com base na Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, em cima desses alvos. No slide não dá para a gente colocar todos, né? E é muito importante ler esse livro, porque talvez você, assim, como que eu poderia orar pela escola que eu trabalho, como que eu poderia orar pelos meus filhos, pela minha parentela? Tem lá direcionamentos, como orar por cada situação da vida. Então, vocês leiam esse livro. Quantos se comprometem a ler esse livro essa semana? Isso, é um compromisso. Quem não gosta de ler, pede para Deus o hábito da leitura. Gente, ler é muito bom, a gente cresce, a gente aprende mais.
E vai ser muito bom. Então, o primeiro alvo de oração que você vai colocar diante de Deus na torre, você vai ter o seu horário na torre, 1 hora por semana, fazendo esse revezamento. Ali é intercessão. A sua vida diária com Deus, você tem que manter todos os dias na sua casa. Lembra? Não perder a conexão com Deus. Ter uma vida, ter um tempo de qualidade naquele quarto de glória. Separar aquele cantinho e falar para a sua família, não me chama agora não. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, mas eu tenho filho, sou casada, tenho família, às vezes é difícil parar. Priorize o Senhor. Dá um jeito, a gente tem tempo para tudo, menos para Deus não vale. Ele é o autor das nossas vidas. Nós estamos aqui nessa terra porque Ele nos colocou aqui para um propósito. A gente precisa saber a cada dia conhecer esse propósito de uma maneira ampla. Amém? Então, o primeiro alvo aqui para a gente já encerrar. Está encerrando, eu já estou com saudades. Nós oramos então na torre, primeiro pela unidade da igreja e por avivamento. Você recebeu aquele folder, com os alvos atrás para você carregar na sua Bíblia. Pela unidade, pelo avivamento. Por que pela unidade? Não tem como haver avivamento sem unidade. E aí, quando nós oramos pela unidade da igreja, nós temos que orar de uma maneira específica e estratégica. Buscar o que causa divisão. O que causa divisão na igreja? Achismos, é um achar que é melhor do que o outro. Orgulho, minha igreja é mais abençoada que a sua. O ministério é mais, por exemplo, tal ministério é melhor do que o outro que é similar. Aí começa a concorrência. No reino de Deus não pode haver concorrência. O reino de Deus, ele funciona como um time de futebol. Cada um ali na sua posição, cumprindo o seu papel. A gente quase não vê goleiro fazendo gol, não é? Só o Rogério Ceni. Mas a gente quase não vê. E aí, por causa disso, ele não vence com o time quando alguém faz gol? Não. Quando alguém faz gol, todo o time celebra, até quem está no banco de reserva. Às vezes você acha assim, eu estou na reserva, parece que Deus nunca vai me usar. Espera, se aqueça, fique se aquecendo, treine, porque a qualquer momento, levanta e vai. É assim que funciona o reino de Deus, cada um cumprindo o seu papel, e quando um faz gol, todos se alegram, glória a Deus, aleluia, mais uma vitória. Isso é a unidade, isso é a unidade da igreja. Então nós temos que orar, Deus quebra o muro, quebra a barreira, quebra o orgulho. E o orgulho, gente, é fruto de problema de identidade. A pessoa, quando ela não sabe quem ela é, ela quer concorrer com os outros, ela quer competir com as outras pessoas. É isso que a gente tem visto em muitas igrejas e tem causado divisão. Igrejas locais não são concorrência, não são. São posições diferentes no campo, mas tudo de Deus. A gente está indo para o mesmo endereço, para o céu, glória a Deus. E aí nós temos que orar a Deus, orar pela liderança. Senhor, sara as lideranças que não estão entendendo que o reino não é delas, que elas são apenas servos, não estão aqui para se promover no reino. E aí Deus começa a trazer unidade, e a gente busca na palavra de Deus. Aqui tem alguns poucos versículos, mas tem mais. A gente conhece um princípio lá de Gênesis capítulo 11, quando o povo está construindo a torre de Babel. E o que Deus fala? Ele traz uma frase que é um princípio, que é uma verdade. Ele disse assim: quando o povo é um, ninguém pode parar. Isso é unidade. Então nós temos que orar em cima desse princípio. Senhor, traga unidade para a tua igreja em todo o mundo, porque quando o povo é um, nada pode parar, mas quando o povo é dividido, nós ficamos estagnados também, avançamos pouco. Então nós oramos pela unidade, e o avivamento será a consequência disso. E para que haja avivamento tem que haver arrependimento pessoal e coletivo. Eu falei ontem sobre reconhecer fraquezas, pecados, e que pecado não são só aquelas coisas que a gente vê na mídia, mas é usar a boca de maneira indevida, é ter pensamentos impuros, mas se purificar em Deus, confessar pecados.
O Salmo 32 é maravilhoso, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E a Bíblia fala, Davi, ele fala que enquanto ele se calava com relação aos pecados dele, ele ia ficando doente, os ossos dele começavam como que a apodrecer, a ficar mal. O pecado nos adoece. O pecado nos adoece, pecado não confessado nos adoece, mas quando a gente se arrepende e abre a boca, Senhor me perdoa por isso, e dá nomes, aí o Senhor vem, te lava, te cura e te ajuda na área, em qualquer área que há fraqueza. Então, para que haja avivamento é necessário arrependimento pessoal e coletivo. Pedir perdão pela nação, pedir perdão pelos pecados da igreja, pelos pecados do povo de Deus, sabe, se humilhar mesmo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Avivamento não é para o mundo, você sabia? Avivamento é algo que é para a igreja. Só precisa de avivamento aquilo que está quase morrendo. Avivar é trazer vida, de novo, é trazer uma nova vida. Essa palavra em outro idioma, avivar, é reavivar, é a mesma coisa. É reavivar, então algo está morto na igreja. E precisa de avivamento. Mas aí, quando o avivamento chega na igreja, a consequência então, são pessoas do mundo vindo para Cristo. Porque as pessoas começam a ver Jesus na igreja, começam a ver a glória de Deus sobre a nossa vida, e eles começam a ter sede, e há então uma conversão em massa. E está vindo o sétimo e último avivamento, que precede a vinda de Jesus. Antes de Jesus voltar, vai acontecer um avivamento em massa, que vai tomar todo o globo terrestre, que vai tomar toda a terra, mas a gente tem que orar para que isso aconteça já, para que Deus prepare a sua igreja. E quando esse avivamento acontecer em toda a igreja, no mundo inteiro, aí as nações se prostrarão e se renderão a Jesus. Esse é o resultado do avivamento. Avivamento muda a igreja para alcançar quem está lá fora. E nós temos que orar, sabe, nos santificar, buscar por isso. O próximo alvo, nós oramos pelos demais gideões em todo o mundo. Entende que você dá apenas 1 hora por semana de intercessão e ganha 24 horas de cobertura? 24 horas por dia, pessoas orando por você. E quando você orar pelos gideões de todo mundo, você tem que orar como se fosse orar pela sua vida, como se você gostaria que orassem por você, especificamente, talvez aquilo que você está precisando para você, ora pelo Gideão. Se você está precisando de uma porta aberta, Senhor, abre as portas, Senhor, para os gideões, onde houver um Gideão nas nações, Senhor, abre as portas. Transforme as suas necessidades em motivos de orações para outros, porque a Bíblia fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Então ore. Ai, mas e eu? Papai está cuidando, lembra? Cuida dos interesses dele, que ele cuida de tudo aquilo que diz respeito a você. Então você deve orar com intensidade, cobrir a vida daquele Gideão. Existem Gideões da oração, missionários, que estão nas nações, passando situações difíceis, piores do que a sua, piores do que as nossas situações pessoais. E aí quando a gente começa a orar para olhar para a necessidade do outro, a gente fala, não estou passando nada, eu achei que eu estava passando, a gente até começa a sorrir mais, entende? Então esse é o segundo alvo, e aí tem outras referências, mas o nosso desejo é que você mergulhe na palavra de Deus. A gente aprende a orar como convém quando a gente mergulha e transforma aquelas palavras como fazendo parte do nosso vocabulário de oração. É interessante quando a gente vai lendo Salmos é cheio de orações, lendo Salmos, lendo Efésios, as orações de Paulo também, e a gente começa a orar especificamente, colocando o nosso nome, colocando nomes naquelas palavras, como que traz vida, como que traz mais vida. Um grande pregador e mestre da palavra, Charles Stanley, ele fala uma grande verdade, ele fala muito sobre oração, tremendo, ele diz assim, que a nossa oração, as nossas orações, elas deveriam partir de um princípio de nós escutarmos o que Deus está falando
e orar exatamente aquilo que Ele está dizendo. E é esse princípio que a gente traz, está aqui na palavra. Sabe, ouvir, Senhor, é isso? Então, você começa a orar. E por quê? Por que eu vou orar aquilo que Deus está me falando ali? Porque você começa uma gestação espiritual, você começa a gerar as palavras, as promessas do Senhor, e aquilo começa a acontecer. Tudo no mundo espiritual, antes de acontecer na sua vida, ele precisa ser gerado em oração. Ele precisa ser cultivado, cuidado em oração. Entende? Está compreendendo? Amém. O próximo alvo, nós oramos pela preparação da igreja para o arrebatamento e orando também pela liderança da igreja do Senhor. Então, oramos para que a igreja seja santa, sem mancha, sem pecado, uma noiva preparada para o encontro, para o casamento com o noivo. Oramos para que haja santidade na igreja, para que haja santidade nos púlpitos. Gente, tem gente que está subindo em púlpito para ministrar a palavra, para ministrar o louvor com uma vida de pecado, suja. E aí o canal fica contaminado. Então temos que orar a Deus, limpa os altares. Eu não sei se a pastora Ângela falou, foi aqui no culto ou foi com o pastor Josias, mas tem algo que acontece bastante quando é implantada uma torre de oração nas igrejas. Sabe o que acontece? Os pecados começam a aparecer. Por quê? Porque onde há fogo, Deus ele começa a queimar, a tirar o que está de pecado, para limpar a igreja, para então trazer um avivamento e a glória da segunda casa ser maior. Então Deus faz isso, né? Aí começa a aparecer, então orando para Deus purificar a igreja, preparar para o grande dia. E orando pela liderança, as lideranças em geral, sabe, muitas lideranças que estão na mídia, que são muito usadas por Deus, precisam de oração. Senhor, não deixa cair em pecado, guarda essas pessoas, protege, livra do engano, livra de todo mal. E ore pelos seus pastores, ore pela sua liderança, pelas pessoas que estão aqui, sabe, com uma função de liderança sobre as suas vidas. Ore pelos seus pastores, eles precisam muito. Os pastores, eles são muito procurados. Pastor, ora por mim, aí vem aquele tanto de gente, ora por mim a semana inteira, mas eles também precisam das nossas orações. Senhor, sustenta os nossos pastores. A Bíblia fala lá em Hebreus, para a gente orar pelos nossos pastores, está no livro essa referência, para a gente orar pela nossa liderança, porque eles velam, eles vão prestar contas das nossas almas, das nossas vidas para Deus. Então é orar por eles. Senhor, não deixa a nossa liderança errar, não deixa a nossa liderança perder o foco, não deixa a nossa liderança perder a intimidade com o Senhor, livra de todo mal, é interceder mesmo, assim, se colocar. Deus, ele começa a colocar palavras na sua boca para você orar. Às vezes Deus vai te mostrar coisas, ora nisso, porque tá acontecendo isso que você não sabe, mas eu estou te mostrando para orar. E é aquela coisa, se Deus te mostrar algo muito sério, compartilha não. Aprenda a guardar segredos com Deus, a não ser que Deus seja muito específico de falar assim, compartilha com fulano. Porque tem aquela coisa, fulano, vem cá, você ficou sabendo daquela situação da liderança? Então, eu estou falando só para a gente orar, tá? Tá nada, tá fofocando. Aí um vai levando para o outro errado, a gente tem que orar, sabe? Viu alguma coisa assim que gerou dúvida? Não leva para frente não, porque você pode estar enganado naquilo. Ore, interceda, amém? As lideranças, elas são muito miradas por Satanás, porque tudo que Deus quer é continuar usando as suas vidas, e a gente conhece a história das nossas lideranças, tantas renúncias para ser um canal de bênção em nossas vidas, não é verdade? Então, vamos honrá-los com oração, com intercessão. O próximo alvo de oração, orando em favor da evangelização mundial, orando por missões e pela evangelização dos povos. Oramos, então, para que nações que são fechadas para o evangelho sejam alcançadas. Orando pelos missionários que estão em campo. Nós recebemos hoje a notícia que a Índia, o governo da Índia, bateu o martelo, executou uma lei, colocando lá que todos os cristãos protestantes na Índia poderão ser perseguidos pelos hinduístas. Pastor Ângela recebeu hoje essa mensagem. Então nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos,
orando pelas nações, missionários que deram tudo, que deram suas vidas, para conduzir outras pessoas a Jesus. Temos que orar pelos muçulmanos também. Ai, Ana, orar sim, sabe por quê? Eles são filhos de Abraão, descendentes de Ismael. São nossos irmãos. A precipitação de Abraão nos colocou numa condição apertada, né? E nos colocou numa situação de perseguição, mas nós temos que orar. Deus fez uma aliança com Abraão. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós temos que orar, Senhor, que haja conversão dos muçulmanos. Gente, eu já conheci ex-muçulmanos. A conversão de muçulmano é a coisa mais linda que tem. E aí eu cheguei numa conclusão, que quando o muçulmano é muçulmano, a pessoa é muçulmana, elas matam por Alá. Mas quando elas se convertem a Cristo, elas morrem por Cristo. Isso é tremendo. Eu conheci estrangeiros que eram ex-muçulmanos, árabes. É tremendo demais, você chora de ver como que Jesus apareceu para eles, como que foi. Teve o pseudônimo dele é João, ele morou um tempo lá em Belo Horizonte, ele é da Arábia Saudita, do Egito, ele é do Egito esse. Ele contando que quando ele converteu, lá é proibido ter Bíblia, não tinha Bíblia. E aí ele roubou a Bíblia do discipulador dele. Ele roubou porque ele queria conhecer mais Jesus. Depois ele pediu perdão, eu roubei a sua Bíblia porque eu queria conhecer Jesus. E hoje ele dá a vida, ele, a esposa e filhos, são perseguidos, torturados às vezes. Coisa, né? E a gente está aqui nessa liberdade. E ele tem dado a vida, ele fala assim, que tem se preparado no Brasil e em outros países, para continuar voltando ao Egito. Ele sempre está voltando ao Egito para pregar para os irmãos dele, para os, digo irmãos de nação, né? Que ele fala irmãos nativos do Egito, porque eles querem que os muçulmanos conheçam Jesus que ele conheceu. Então nós precisamos sair desse nosso mundinho aqui e olhar o que está acontecendo nas nações. Irmãos nossos em Cristo, sabe, sofrendo por Cristo e falando, eu prefiro morrer por Cristo do que negar aquele que mudou a minha vida e me deu a vida eterna. Interceder por missões. Pedir, Senhor, levanta mais missionários. Levanta mais missionários. Gente, eu tenho um mapa mundi. Coloca o mapa mundi no seu quarto também. Na torre vai ter aqui na igreja. Mas coloca no seu quarto, que às vezes Deus vai te levantar de madrugada, vai falar, ora lá pela Arábia Saudita, ora pela Síria que está em guerra. Temos que orar. Algumas pessoas falam assim, por que a gente tem que orar, sendo que tudo vai acontecer a cumprimento? Sim, muitas coisas estão sendo cumprimentos de profecia, sim ou não? Mas nós temos que orar, porque enquanto Jesus não vem, a gente tem que cobrir o nosso território. Nós temos que cercar, proteger as pessoas com oração, para que elas também sejam alcançadas pela misericórdia do Senhor. Temos que cercar o nosso território. Se você não orar, é capaz da profecia querer se cumprir na sua casa. E aí? O negócio fica estreito, né? Então a gente tem que cercar a nossa vida. Mas agora tem o seguinte, gente, deixa eu contar um segredo para vocês, agora eu vou contar. Quando você começa a orar por missões, fala, Deus, levanta pessoas, envia para a África, para os países da África, envia missionários para a Europa, para a Oceania, para a América do Norte. Senhor, levanta missionários, evangelistas. Tem um perigo que Deus está escutando a sua oração, mas Ele dá aquela olhada para você assim e fala, você está ficando tão parecido comigo, é você mesmo que eu vou enviar. E qual que é o perigo? É que você corre o risco de ser a resposta da sua própria oração. É isso que Deus faz. Há anos atrás eu fiz essa oração, Deus levanta e Deus falou, não filha, vai você mesmo. Está entendendo? Se disponha ao Senhor, seja esse Gideão valente do Senhor. E o próximo alvo de oração, nós oramos pelas autoridades, pela nação, pelos seus governantes. Algumas referências, mas tem outras, tem Romanos 13, tem Hebreus também.
A Bíblia fala para nós orarmos por aqueles que estão investidos em autoridade. E quando a gente fala isso, isso envolve todos os tipos de políticos, reis. Inglaterra ainda tem reis, príncipes. Temos que orar para quê? Para que haja paz na nossa terra. A Bíblia fala isso. Ore por aqueles que estão investidos em autoridade, para que haja paz, para que o Senhor dê a eles sabedoria para governar a terra com retidão. Mas isso também envolve outras autoridades. Orar por militares, pessoas que estão na aeronáutica, no exército. A gente está vendo quantos policiais morrendo no Rio de Janeiro e Nordeste e Norte aqui do Brasil. Orar, Senhor, guarda os militares, tira toda a corrupção que pode haver, mas guarda suas vidas, porque querendo ou não são pais de família. Por aqueles que estão lá na marinha, em alto mar, temos que orar por eles. Deixa eu te contar uma coisa, sabe algo que vai te impulsionar a ser um intercessor fervoroso? Pensa em algo que te cause indignação, pensa aí. Pense em algo que você fique indignado, que está acontecendo no mundo, na terra, e que te gera uma indignação. Pensa. Pensou? Quantos pensaram em alguma coisa? Tem algumas coisas que me causam indignação. Tráfico sexual humano, infantil. Acidentes aéreos, que morre aquele tanto de gente naqueles aviões. Essas coisas assim, algumas das coisas. Eu fico pirada com isso, sabe? Mercado negro. O que mais? Aí você vai lembrando, né? O que te causa indignação? Pobreza, pessoas passando, sabe, fome. Na África, as crianças têm... Lá em Uganda, as crianças se alimentam 3 vezes por semana só. E quando tem? Se isso te causa indignação, se essas coisas que você pensou aí na sua mente te causam indignação, eis que te digo, você realmente é um intercessor. Porque quando Deus coloca uma indignação por algo, é que Ele está te chamando para interceder. E aí você começa a orar. Eu assisto o jornal, sabe? Porque o jornal, ele nos mostra aquilo que a gente precisa orar sobre e nos mostra aquilo que Deus está fazendo. Por exemplo, às vezes eu estou na minha casa orando, Senhor, eu coloco cada avião que está sobrevoando o globo terrestre, cada passageiro, cada tripulação, repreendo toda sabotagem, porque existe sabotagem, né? Toda sabotagem, todo atentado, todo pane elétrico. Senhor, eu declaro que não vai haver morte nesses próximos 7, 10 dias, não vai haver nenhum acidente aéreo, e começo a orar. Aí sempre acontece isso, quase sempre. No outro dia ligo a TV. Um avião teve que pousar com emergência lá em Brisbane, na Austrália, porque aconteceu uma pane elétrica. Glória a Deus, pousou e não houve nenhuma vítima, não houve acidente. Aí eu estou orando contra o tráfico sexual humano, pedindo livramento. Às vezes eu choro que Deus começa a me mostrar mulheres, crianças sendo levadas para a Europa, sendo, sabe, desaparecida que é pessoa desaparecida. Muitos são esses casos. Sendo levada para a França, para a Tailândia, para serem objetos sexuais. Gente, existem crianças, meninas de 10 anos de idade, 12 anos de idade, sendo colocadas em vitrines, em loja, sendo expostas na Tailândia, sendo vendidas por $200, algumas por $100, R$350 mais ou menos, sendo colocadas numa vitrine em pé para passar alguém e falar, eu quero comprar essa, para ser levada para a prostituição. Olha o que está acontecendo, sendo vendidas como objeto. Aconteceu na Europa, moças sendo transformadas em quadrúpedes, tendo seus braços e pernas amputadas, e tendo as suas pregas vocais sendo arrancadas para não gritar em um momento de abuso, e sendo vendidas. Se vocês têm noção do que está acontecendo, dá vontade de chorar. E a gente começa a orar, Deus, livra essas meninas, essas crianças, meninos, sendo torturadas. E aí quando a gente começa a orar, depois passa no jornal, foi descoberto tráfico sexual humano em tal cidade. E a gente começa a orar, Deus, levanta as autoridades para desmanchar esse tipo de mercado.
Não tem como amar a Deus e não se envolver com a causa dele. O coração do Senhor às vezes chora, mas o Senhor, Ele deu à igreja, Ele só pede igreja minha, se posiciona. Eu dei poder para vocês, eu dei autoridade. Nós não somos uma igreja coitadinha, vítima, nós somos uma igreja gloriosa no Senhor. E Deus, Ele nos chama para assumir uma posição, livrar pessoas da opressão, mas nós temos tido resultados de oração, graças a Deus. Tem missionários que estão indo na Tailândia, levando dinheiro e comprando aquelas meninas, para levar para mansões, para casas que foram transformadas em mansões e transformá-las elas em princesas. Tem missionários que estão indo lá comprar essas crianças, resgatar. Glória a Deus por isso. Tem um ministério, um outro também que eu lembrei aqui, acho que esse é da Austrália. Se eu não me engano é da Darlene Check, aquela que fez parte do Hillsong há muito tempo. Ela e também em parceria com a Joyce Meyer compraram também uma casa e estão fazendo esse mesmo trabalho. O Diante do Trono na Índia, comprando as meninas. O Diante do Trono nasceu só por causa desse projeto na Índia. As menininhas, quando o pastor Márcio foi lá, quando a Paula, muitos anos atrás, antes do Diante do Trono existir, sendo vendidas para prostituição. E aquilo doeu, então o Diante do Trono comprou uma casa que está lá até hoje, uma grande estrutura, e cuidando daquelas meninas, dando formação a elas. Algumas já são advogadas hoje, sabe, casaram, têm filhos. Nós precisamos nos posicionar. Deus está te chamando para algo muito maior do que você. Amém? E tudo começa com oração. E o sétimo e último alvo, já falei sobre esse anteriormente, orando pela liderança, pela igreja local, pelos pedidos, pelo ministério da igreja. O seu pastor te apresentou um desafio, abrace a causa que a sua liderança está apresentando. É mudar de templo, mudar de lugar, abrace isso. Ore pelos ministérios da igreja, se envolva. Senhor, que haja prosperidade, que haja êxito em cada ministério da igreja. Esses são os alvos, 7 alvos de oração que se transformam em vários. Se coloque de pé nesse momento. Eu queria nessa hora que você pensasse em tudo que foi colocado aqui. Foram dias intensos, né? De tantos aprendizados, de despertamento também. Deus está te chamando para ser um intercessor, um missionário. Talvez você não vai pisar em nenhuma outra cidade, nem no Brasil, nem nas nações. Mas talvez você vai manter financeiramente algum projeto, vai ajudar. Sabe, às vezes a gente olha para as nossas finanças, eu queria ajudar em tal projeto missionário, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes você tem mais do que você imagina. Com R$100, um pastor no Nepal, ele é mantido, ele e a família dele, tranquilamente. O que é R$100 para a gente, né? Com R$50, cada criança na África, ela é mantida. Muito bem. O que é R$50 para a gente? Talvez você vai ser o mantenedor de missões. Talvez você vai ser o mantenedor do Ministério 24 Horas que tem ido às nações. Nós temos apadrinhado e ajudado o orfanato que está sendo construído em Uganda. Lá em Quênia e Uganda, sabe o que houve? Recentemente, o pastor Johanna, onde tem os Gideões Mirins e adultos também, o governo, ele estava com cerca de 170 crianças. O governo colocou uma lei lá que não poderia ter essas crianças sem ter um orfanato legalizado. E aí o governo falou assim, olha, você só pode ficar com tantas crianças. Você tem que você vai precisar tirar cerca de 50 crianças da sua casa. E aí ele teve que escolher quem que ele iria colocar para a rua de volta. Imagina ele, dentro de 170 e poucas crianças, ter que escolher 50, você vai ter que voltar para a rua. O governo não deixa voltar com essas crianças para a rua. Por quê? Porque ele ainda não pôde acabar de construir o orfanato.
E o ministério tem ajudado, não é o ministério, são os Gideões do Brasil. Nós temos ajudado, já demos ali em Uganda o telhado, para a Quênia mandamos os colchões para as crianças. São muitos desafios, não tem como se envolver com Deus, com a presença dEle, e não se envolver com a causa. Talvez Deus vai te chamar também para ir a alguma nação, não sei. Esse final de semana é só um ponto de partida para um caminho para o qual Deus vai te levar. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui para nos ajudar nessa hora. Feche os seus olhos nesse momento, é você e Deus agora. Coloque a sua vida diante dEle. Como que está a sua vida com Ele? Como que está a sua vida com o Senhor? Está alinhada mesmo? Comece a pensar em tudo que você ouviu nesse dia. É você e Deus. Antes que o louvor comece, eu quero que você tenha uma conversa com Deus. Feche os seus olhos. A gente pede para fechar os olhos, gente, não é misticismo não, é para você não distrair. É para você olhar para dentro de si, olhar para Deus. Converse com Deus. Você não precisa agora de um louvor, de uma música para começar a conversar com Deus. Ele ama ouvir a sua voz. Isso, ore. Você pode abrir a sua boca e orar. Eu estou te dando um tempo, uma oportunidade de você falar com Deus. Você aprendeu nesses dias, você ouviu sobre oração, agora é o seu momento de prática. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe-se, mas coloque a sua vida diante dEle. Imagina que Jesus está na sua frente aí agora. E Ele está esperando você falar, e aí filho? E aí filha? O que você me responde? Diante de tudo isso que eu te falei desde sexta-feira, o que você me responde? Se apresente a Ele, se alinhe. Se você tem que pedir perdão a Ele acerca de algum pecado, talvez você esteja em pecado de insubmissão, com seu cônjuge, com lideranças, não sei. Rebeldia, não sei, mas o Senhor, Ele traz ao seu coração. Manhã de arrependimento, alinhamento, despertamento. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado, Pai. Aviva-nos a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Mostra-nos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem visto em toda a terra, Pai. Compartilha o teu coração conosco, porque queremos, ó Pai, nos alinhar, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele só está procurando pessoas que entrem em concordância com Ele. Ele quer fazer algo novo nesses dias, mas Ele precisa de representantes, pessoas que concordem com Ele. Assim como Ele achou Moisés, Moisés entrou em concordância com Ele para libertar o povo de Israel. Oh, o Senhor, Ele achou Daniel. Deus encontrou Daniel que entrou em concordância com Ele para que houvesse misericórdia sobre o povo. Oh, será que o Senhor, Ele pode te encontrar? Ele encontrou Josué. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei pra ti, ó Isso, erga as suas Deus. mãos. Se você pode cantar essa canção de todo o coração. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu tenho tudo a ti, ó Deus. Oh,
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu É um novo tempo, posicionamento. É um novo tempo. Não se distraia. Às vezes a gente se distrai tão fácil da presença. E aí quando a gente está quase chegando naquele nível de ver a face do Senhor, a gente se distrai. Fecha os seus olhos, deixa o Senhor te encontrar o seu coração quebrantado, contrito, quebrantamento. Quero abraçar que o Espírito Santo, ele se move aqui, ele se move. Quero abraçar que abra a tua boca, adore o Senhor. Adore, Ele ama quando você começa a falar com Ele. Quero abraçar, quero abrander, oh, doce Espírito Santo, doce Espírito Santo. Quero abraçar aqui. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Nos louvamos, Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor,
santo, pois seu nome é santo, Senhor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de Hosana, 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 nosso Rei. Levante suas mãos e cante Hosana. Hosana, 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 nosso Rei. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso mundo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. 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 Bendito é o Rei, em nome do Senhor. Aleluias. Vamos nos assentar para as nossas considerações finais. Uma palavra especial da nossa querida pastora Amém. Ângela Valadão. Bem, queremos agradecer a vocês, foi muito bom estar aqui, conhecer de Paraná, conhecer a Igreja do Senhor e dizer para vocês que entre tantas igrejas em Ji-Paraná, entre tantas igrejas e cidades em Rondônia, Deus escolheu vocês. Deus escolheu vocês e lá entre aqueles 300 de Gideão, como a Ana deve ter falado aqui sobre a história de Gideão, é muito interessante que o modo como eles tomaram a água. Tomaram como o cão, não é? Como o cachorro. Não sei se a Ana falou sobre o cachorro, falou? Falou, né? Caleb. E o que Deus espera de nós é isso, que estejamos, que amemos o Senhor. O cachorro faz festa para o seu dono quando ele chega. Nós estamos esperando Jesus, como nós cantamos. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Nosso Rei que vem, que virá para reinar. E nós estamos preparando a sua vinda. Nós então queremos, no fechamento deste curso, deste seminário que nós tivemos aqui, nós queremos ter um momento muito especial de orar pelos futuros gideões da oração,
E que, se Deus quiser, quando a gente começa, a gente vai uma coisa, outra. Vamos ter também os Gideões Mirins. E quem sabe, quando nós já tivermos 24 horas, de segunda a segunda, oração aqui, 24 horas, vamos ter também a torre de adoração. Adorar ao Senhor. Amém? Então, eu queria que todos os irmãos que fizeram o curso e que o seu coração arde, eu quero ser um Gideão. Eu quero dar 1 hora, uma vez por semana, para orar ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Então, todos os que vão ser Gideões, todos que fizeram o curso e querem ser Gideões. Eu vou pedir mais um pouquinho ainda. Nós vamos deixar o púlpito aqui de lado. O púlpito toda hora está saindo da... É porque a igreja tem de crescer, né? E eu quero convidar a todos vocês, futuros Gideões, não sei se vai caber todo mundo aqui, mas nós vamos pedir que os homens venham primeiro e se posicionem aqui no altar, todos os homens. Obrigada. Eu também acho. Os homens aqui em cima. Nós vamos da cadeira, se a senhora quiser, né? Montou as cadeiras, tá? Se a senhora quiser. Todos os homens, os maiores ficam atrás, os menores na frente. Vai ter mais homens que mulher. Aleluia! Aleluia! É profético, hein? Amém, amém, amém. Olha que coisa linda. Aí estão os homens. Isso. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Agora eu vou pedir às irmãs, às mulheres que venham. Nós vamos estar aqui nos degraus. Vem a igreja toda, glória a Deus. As mulheres. A foto tem que ser lá de cima mesmo. Aqui, ó, dá para subir aqui. Nossa, olha isso. Faz espacinho aqui. Fica bem juntinho, fica bem juntinho. Se coloque na brecha para o seu Bem rostinho juntinho. aparecer. Aqui, ó, no degrau, cabe muito. Cadê a brecha? Fica na brecha para o rostinho aparecer. Não vai aparecer, não. Eu vou pedir assim, que as mulheres mais baixinhas fiquem aqui em cima, as mais altas fiquem no degrau. Para não tampar. As mais baixinhas aqui, ó, no degrau. Mas